Foi um baita de um clássico aqui no Maracanã. Da técnica versus a vontade. Enquanto prevaleceu a técnica e prevaleceram também as pernas dos jogadores do Flamengo, o Flamengo sobrou relativamente em campo diante de um Vasco brioso e aguerrido. Agora, é bem verdade que o Renato Gaúcho facilitou um pouco a vida do Flamengo hoje, porque ele deixou as suas principais peças ofensivas, o Andrés Gomes, que é um leopardo correndo, o próprio Spinelli, que tem presença diária, e mais o nosso cinegrafista Rodrigo Tessari, e o Adson, que é ponteiro pela direita, no banco de reservas. Quando ele lançou esses 3 jogadores na segunda etapa, o jogo mudou de figura, mudou completamente a configuração. Ao mesmo tempo, eu sou fã do Leonardo Jardim, viu? Acho que ele conseguiu dar um up, dar um gás no Flamengo, que já não tinha mais com o técnico Felipe Luiz, viu, né, Nápoles? Mas aí ele deu mole hoje. Quando ele tira os pulmões da equipe, ele tirou Luiz Araújo e tirou Samuel Lino para apostar em 2 jogadores que são de composição de elenco. O Saúl, que está voltando de cirurgia, e o De La Cruz, que é aquele cara que não joga se estiver chovendo forte, se o vento tiver a mais de 50 por hora não joga, se for grama sintética não joga, na altitude não joga, se ele não tiver dormido 8 horas na noite anterior, ele também não joga, se o adversário estiver vestindo roupa colorida, ele também não joga. Então foi uma aposta muito alta, porém não deu certo do Nico De La Cruz. Quando o Flamengo fez essas mudanças e o Vasco botou a sua cavalaria, aí o jogo ficou mais à feição do Vasco, na base da garra, da vontade, merecidamente chegou ao empate em 2-2. Agora, só um pequeno detalhe, viu? Se o Ancelotti viu as atuações de Léo Pereira, com carinho, claro, estava no Maracanã aqui, se viu com carinho as atuações de Léo Pereira e Pedro, vai levar os 2 para a Copa do Mundo, que jogaram uma barbaridade. Agora, o Flamengo, é claro, sente as ausências de Paquetá e também de Arrascaeta. Se estão sonhando que o pequenino De La Cruz vai ser o substituto do Arrascaeta, rapaz, similaridade entre eles, só a nacionalidade, porque ele joga um futebol proporcional à altura dele, viu, Gui? O Flamengo tem um jogo a menos, tem 13 até agora no Campeonato Brasileiro. 27 pontos. O Palmeiras é o líder com 14 jogos e 33 pontos. O Flamengo perdeu a oportunidade, estava vencendo até os 95 minutos, 50 minutos da segunda etapa, quando o Humor empata o jogo. Perdeu a oportunidade de diminuir essa diferença para 4 pontos, tendo ainda a vantagem de ter um jogo a menos. Claro que não é uma certeza de vitória do Flamengo, mas seria uma oportunidade de diminuir ainda mais essa vantagem para apenas 1 ponto de diferença. Você acha que dá para o Flamengo pensar em buscar o Palmeiras de fato, daqui até a sequência do Campeonato Brasileiro, ou essa diferença está ficando grande? Não, não está não. Você vê que é tudo muito equilibrado, muito igual. Por exemplo, os 2 vieram de jogos fora de casa na Libertadores. Os 2 empatam. Né? O Flamengo empata com o Estudiantes e o Palmeiras empata com o Cerro Porteño. O Flamengo joga um futebol melhor, mais vistoso. Os clássicos do Rio de Janeiro, em si, é melhor do que os clássicos aqui em São Paulo. Aqui é mais truncado, os jogos mais pegados. No Rio é mais agradável, até torcida, 2 torcidas, não é torcida única, né? E a torcida do Vasco é uma torcida grande. O Viga abriu aqui o programa falando que o jogo foi muito bom. Uma equipe que tem a qualidade técnica e a outra que não tem uma SAF que acabou não dando certo, com os problemas lá financeiros, mas que pelo menos tenta ser aguerrida, né? E está perto, muito próximo da zona de rebaixamento, o Vasco. O Renato chegou, deu um gás a mais. O trabalho do Diniz no Vasco, em termos de campeonato nacional, não foi legal. Conseguiu levar o Vasco a uma final de Copa do Brasil diante do Corinthians. Hoje ele é treinador do Corinthians e o Vasco segue a vida dele, né? Em relação ao De La Cruz, que o Viga falou, você vê que o Saúl ficou muito tempo parado e o De La Cruz ali está sonhando com Copa do Mundo. Né? Ele foi convocado na última data FIFA. Os clássicos no Rio e em São Paulo foram clássicos, né? Aqui, o Santos, que é um freguesaço do Palmeiras, dentro do estádio do Palmeiras, e o Vasco, que também, acho que tinha 17 jogos, tinha uma cara que não ganhava do Flamengo. Desde 2015, o Vasco não vence o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Só para rechear aí teu comentário, finalizações, 12 do Flamengo, 6 no gol, 20 do Vasco, 6 no gol. Você vê como é que é. Então, assim, tanto o Santos quanto o Vasco, em relação aos clássicos, diante desses 2 adversários, deixam a desejar pra caramba. Tudo muito igual. O Flamengo pega o Palmeiras antes da parada para a Copa do Mundo no Rio de Janeiro, né? O Leonardo Jardim jogou hoje sabendo que o Palmeiras fez ontem,
não pôde escalar força máxima porque a Arrascaeta não pôde jogar, lesionado, Paquetá lesionado, o colombiano lá suspenso, né? No Carrascal, e ainda assim é um Flamengo forte. Então ficou tudo igual, muito igual a semana para os dois. Em termos de pontuação, o Flamengo, lógico, poderia ter diminuído, colado mais, mas falta muita rodada até dezembro, e eles vão se enfrentar, mas que foi tudo igual a semana para os dois foi. Ô Viga, mas falando mais também sobre desempenho, né? A diferença de pontos realmente é grande. 6 pontos, ainda num começo de Campeonato Brasileiro, 14 rodadas, Flamengo com um jogo a menos. É uma diferença que chama atenção pelo poder financeiro das duas equipes. Mas em termos de desempenho, eu não tenho dúvida em afirmar que o Flamengo joga mais do que o Palmeiras. Ontem eu estava no Allianz, fiz o jogo cobrindo, claro, o lado do Santos, mas acompanhei o jogo do Palmeiras. E um Palmeiras muito fraco criativamente. Um Palmeiras que precisava muito do Gustavo Gomes armando o jogo lá de trás, do Murilo lançando a bola para o ataque. Então é o Palmeiras que, apesar de muito investimento, ainda deixa a desejar no aspecto desempenho. E por outro lado, o Flamengo, que claro, hoje perde 2 pontos, vive uma fase melhor. Em termos de desempenho, falando, repito, não em termos de resultado. Queria a sua avaliação também em relação à situação, o atual momento das duas equipes. São escolas completamente diferentes, viu, Gui? Com uma diferença. Eu acho que na arquibancada existe uma passividade muito grande da parte do torcedor do Palmeiras nas cobranças em cima do time, da diretoria e principalmente do técnico Abel Ferreira. Aqui, rapaz, se tiver o Zico à beira do gramado e o time estiver jogando mal, ele vai xingar, vai reclamar, vai criticar, vai cobrar, vai falar o que tiver que fazer, porque há uma diferença de conceito também muito grande. Vampeta jogou aqui, ou melhor, ele enganou, né? Disse que jogou, mas jogou porcaria nenhuma. Mas tudo bem, conhece muito bem os ares do Rio de Janeiro. Essa noite do Rio de Janeiro é um perigo, né, Vampeta? Mas dito isso, o fato é que a cobrança aqui não é apenas por vencer, é por vencer e convencer. Vencer, convencer e jogar bem. Já o torcedor do Palmeiras se contenta com esse modo Abel Ferreira, esse modus operandi de, vamos lá, aos trancos e barrancos, gol de orelha, gol de unha, gol de nariz, gol de bola quebrada. É assim que tem sido o Palmeiras, pelo menos nas últimas rodadas. Então, no próximo dia 24, se eu não estiver errado aqui na matemática, nós teremos um confronto das duas maiores equipes do futebol brasileiro, aqueles times que vêm polarizando, e duas escolas, dois conceitos completamente diferentes. Torcedor do Rio, torcedor do Flamengo, cobra, exige por vitórias, bom futebol e títulos, enquanto que o torcedor do Palmeiras ele é mais passivo, mais distante. Acho até que a diretoria e a comissão técnica não dão muita voz, ouvido ou oportunidade para o torcedor se manifestar. O fato é que o Flamengo venceu muito no ano passado, enquanto que o Palmeiras ganhou muito pouco ao longo desses 2 anos passados, né? Então vamos ver se o torcedor do Palmeiras vai continuar se contentando com esse futebol sólido, pragmático, resultadista do Palmeiras, ou vai querer algo assim mais vistoso, algo mais agradável, mais aprazível. No próximo dia 24 tem Flamengo e Palmeiras aqui no Maracanã com total e plena cobertura da Jovem Pan. Espero todos vocês, inclusive o secador mor chamado Vampeta, meus companheiros. Eu vou pra gente ver o filme do Zico junto, comer uma pipoquinha. Eu sou Zico, eu não sou Flamengo. Será certamente um grande jogo no próximo dia 24. A gente está aqui falando que o Flamengo perdeu 2 pontos, que o Flamengo teve um resultado ruim pensando na classificação, e é verdade. Mas do outro lado, é um time que com o Renato Gaúcho teve uma crescente. Perdeu para o Corinthians semana passada, é verdade, mas vinha de 2 vitórias em sequência contra o São Paulo e contra o Paysandu. Venceu de novo no meio de semana contra o Olímpia, jogando com o time reserva, e venceu por 3-0. E hoje conseguiu um empate, foi buscar na reta final, foi aguerrido e conseguiu esse empate, buscou 2 gols em relação ao Flamengo, que a gente reforça de novo, é o time que joga o melhor futebol do futebol brasileiro hoje. Queria te ouvir também a respeito desse momento do Vasco da Gama com o técnico Renato Gaúcho. Eu acredito que o Vasco, ele vem de melhoras, ele tá melhorando no Campeonato Brasileiro. Ele não ganhou do Corinthians, acredito também que foi por conta da entrada do Fernando Diniz agora do Corinthians. Então é um momento onde o Corinthians tá querendo trazer um resultado, tá querendo mostrar um bom futebol. E aí o Vasco acabou sofrendo com isso também. E o jogo contra o Flamengo foi atrás hoje, empatou no final do segundo tempo também. Então eu acredito que tá vindo sim com bons resultados e crescendo no Campeonato Brasileiro e nas outras competições. Eu vejo dessa forma, assim, do Vasco hoje. Tá crescendo bem. Sim. Um detalhe, tá, Gui? Eu falei muito por alto
eu vou frisar e sublinhar, Renato deu mole hoje. Se ele entra com a cavalaria ali, Andrés Gomes, o Adson e também entra com o Spinelli, talvez o jogo poderia ser diferente. Poderia ser aquele 3-2, aquela virada histórica que o Fluminense fez, que o Vasco fez sobre o Fluminense no Campeonato Brasileiro. E Léo Pereira e Pedro, a despeito do empate em 2-2, jogaram o fino da bola hoje para encher os olhos do técnico Carlo Ancelotti. Próximo dia 18 tem convocação da Seleção Brasileira. Acho que os dois têm muita chance de estar na Copa do Mundo. Zagueiro com a perna esquerda, né, Vampeta? É difícil de arrumar, ainda mais com saída de bola e com personalidade. E centroavante como o Pedro, futebol brasileiro não tem nem aqui, nem lá fora. Mas te perguntar também a respeito dessa polarização do futebol brasileiro entre Flamengo e Palmeiras. Hoje, qualquer campeonato, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, os dois entram como favoritos. E aí, cada ano surge uma terceira força que vai variando. Já foi o Atlético Mineiro, já foi o Cruzeiro, já foi o Botafogo. Mas são esses os dois times melhores preparados do futebol brasileiro, melhores estruturados. Isso é bom na sua avaliação para o futebol brasileiro, Mi? Não. Para mim, o futebol brasileiro tá um pouco carente, acredito eu, de um melhor futebol apresentado. É muito cansativo, inclusive, acredito eu, assistir a um campeonato onde você já sabe basicamente o que os dois que vão estar lá no topo são Flamengo e Palmeiras. E entre os dois, acredito eu que o Palmeiras, ele ainda, infelizmente, tem uma estrutura um pouco melhor do que a do Flamengo, justamente porque o Abel já está há tantos anos ali no comando do Palmeiras, então eles são muito entrosados. E agora mudou de novo o técnico, agora recentemente mudou o técnico do Flamengo, eles estão jogando bem, lógico, mas eu acho que o Palmeiras ainda é aquele time mais chato de se jogar contra. Então eu acredito que os dois ali é chato já pro futebol. Só assistir, só eles se dando bem, inclusive em campeonatos como a Libertadores, por exemplo. Eu quero muito que o Mirassol ganhe um destaque esse ano, mas vai saber, né? Você não me perguntou, mas vou sublinhar e vou frisar aqui. Diga. O que eu acho da polarização? Uma bosta, uma porcaria. E explico por quê. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, tem condições econômicas, financeiras e monetárias para resolver os seus problemas do jeito que eles querem. Contratando, trazendo, roubando, entre aspas, os jogadores dos times adversários. E isso acaba estourando em algum momento na seleção brasileira. Porque você vê um monte de gringo no time do Flamengo, um monte de gringo no time do Palmeiras. Será que o Palmeiras está fazendo isso até melhor do que o Flamengo? Será que não tem uma molecada na base que poderia jogar a mesma coisa, até mais do que esses outros atletas que vêm de fora, que vêm de Colômbia, que vêm às vezes de Bolívia, que vêm de Peru, que vêm da Argentina, que vem é o bagaço, né? Tirando o Flaco, talvez seja uma exceção, mas o que vem é a rebimboca da parafusa. Então, acho uma porcaria. Olhando para o médio e longo prazo, se esse conceito não for mudado, Gui, quem paga o pato é o Ancelotti, é o Dorival, é o Fernando Diniz, é a seleção brasileira. Agora, se a brincadeira é pensar no sucesso dos clubes e e andar para a seleção brasileira, tá feito o pastel, equação montada. Concordo com você em gênero, número e grau, viu, Viga? Você foi perfeito aí na sua colocação.